Todo mundo entrando. Quem entrou agora dá tchauzinho. Tá ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Oi, Bi. Tudo bem por aí? O meu tá meio devagar. Eu vou adicionar você aqui, Bianca. Bem. Ah, Saudades da aula. putz, nem fala. Saudades dos alunos, saudade da aula, saudade da vida Ah, normal. saudades do quem fala. Mas não tá fácil para ninguém, né? Não é? Não é. Estamos aí. Vamos aí, Bianca. Você tá me E aí, ouvindo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo, pra mim tá ok. Para mim também tá ótimo, tá tudo ok aqui. As pessoas estão entrando aos pouquinhos. Se alguém perceber que o áudio deu alguma falhada, avisa. Pode fazer perguntas também. Bi, seguinte, E nas últimas semanas eu estava me questionando quando começou essa história de quarentena, né, o que a gente pode fazer para o outro com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? sim. Então, o que a gente faz bem é dar aulas de oratória, se comunicar, tentar gerar um conteúdo relevante para as pessoas. E por essa razão eu decidi, a partir da semana passada, começar a postar não, fazer lives, né, com profissionais que fazem parte da minha rede de contatos, né? Então, semana passada tive um especialista de PNL, uma advogada especializada em direito do consumidor, uma especialista em marketing digital, e por aí afora, tem uma programação também por aí. Aí eu decidi falar com você também, porque como somos comunicadoras e como você é a idealizadora do Ó Quem Fala, um projeto incrível que ajuda muitas pessoas, não só profissionalmente, mas até a se comunicar dentro de casa, nos próprios relacionamentos, né? Então, esse tema, comunicação, nunca foi tão importante como no período que a gente está vivendo hoje, que é um período de crise, um período de quarentena, que as pessoas precisam se reinventar. E eu queria que você falasse sobre a tua visão da importância da comunicação. Bom, primeiro, boa noite, né, para todo mundo. Eu fiquei feliz com o convite, achei super legal a sua iniciativa de iniciar essa sequência de lives com os profissionais para poder fomentar algumas habilidades, ajudar as pessoas a terem novas ideias, né, porque para a gente é mais fácil ter ideias, a gente trabalha numa área que é uma área criativa, então é meio que o nosso modus operandi criar e reinventar né, e mudar o trajeto, mas para algumas profissões, alguns profissionais é mais difícil, né? Então, a gente até então acostumado com uma rotina, um ritmo, com várias metas, 2020, todo mundo, né? Com várias coisas querendo fazer e acontecer. No próprio Quem Fala, a gente estava nesse estágio, e aí, de repente, nós somos barrados por algo que é muito maior do que o nosso controle. Então, eu acho muito legal essa iniciativa. E quando a gente fala de comunicação, e hoje, né, falamos, né, somos instrutoras de oratória, mas a gente tem trabalhado isso de uma maneira muito mais ampla e integral do que usado somente técnicas pontuais de oratória, inclusive para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Porque não dá para falar hoje de comunicação, não dá para falar de oratória se a gente não incluir o comportamento digital, né? E não incluir essas plataformas que nós estamos usando como palcos para nós e para os nossos negócios, e para os nossos interesses, e para os nossos relacionamentos, e para o networking, e para o marketing pessoal, e por aí vai. Então, as plataformas digitais, elas são, sim, mais uma maneira de exposição, e é por isso que hoje falar de comunicação, e acho que a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui, é sobre como muita gente teve que sair da zona de conforto nesse período, né?
tanta gente que teve que se reinventar e ainda está nesse processo de se reinventar e tentar criar conteúdo digital, atendimento digital, call, relacionamento, conversar, estar mais presente virtualmente, alguns negócios e serviços que as pessoas não tinham muito esse hábito e estão tendo que mudar isso. Então, primeira coisa, eu acho que a comunicação como um todo, na verdade, hoje a gente vai ter que colocar ela como uma das nossas ferramentas principais, na nossa caixinha ali de ferramentas. Não vai dar mais para carregar só o martelo e o prego e não carregar a comunicação. A prova disso é o que nós estamos passando agora, né? Na verdade, eu lembro de alguns alunas principalmente, que trabalhavam no ramo de comércio, que tinha loja de roupas, e a questão era sempre o que eu ganho e o que eu perco em me expor ou não me expor. Né? Então, fico na minha zona de conforto, na minha loja de roupas, na minha boutique, fico quietinha, tá vendendo. Ou eu dou a cara a tapa e eu me exponho e eu mostro alguns looks e eu falo e eu me comunico com elas. Hoje, não tem volta. Hoje, essa é a única alternativa mesmo, como você falou antes. Então, se não, como você costuma falar, se não é no amor, é na dor. Exato. Né? No amor é na dor. Até publiquei um vídeo essa semana sobre isso. Muita gente, e é uma tendência nossa, né? Nessa balança do que é bom e do que é ruim para mim, a gente sempre tem uma tendência a ver o que é ruim. Então, essa questão da exposição e a própria rede social, a gente pode olhar para a rede social e para as plataformas digitais com alguns olhos diferentes. Assim, eu acho que nós mesmas sentimos isso, né? E nós já conversamos sobre isso pessoalmente, sobre isso, né? Você quer que às vezes dá até uma preguiça, uma angústia de ter que estar, e será que eu preciso disso? Puta saco, ter que ficar gerando conteúdo. Mas é uma realidade que, para quem só caiu a ficha agora, está até um pouco atrasado, né? Porque já é uma realidade há bastante tempo e tem muito profissional que já faz disso profissão, inclusive. Ah, mas Bianca, então você quer dizer que eu tenho que virar um influenciador digital? Não. Mas se a gente pensar na maneira como nós estamos consumindo, nos relacionando e pensar numa projeção daqui 5 ou 10 anos, não precisa nem ir tão longe, a gente consegue imaginar como muita coisa vai mudar. Então é uma relação meio de amor e ódio com a rede social mesmo. É uma necessidade, é uma realidade, não dá para negligenciar. E se a gente não entender o quanto isso é importante para o nosso negócio, para o que a gente faz da nossa vida, de fato, a gente vai passar a olhar só o lado ruim da coisa, como a exposição me coloca, por exemplo, à mercê de haters, pessoas que, né? E hoje esse negócio está bem inflamado na rede social, inclusive é uma coisa bem perigosa. Haters, stalkers, né? E é também uma questão de autoestima. Juliana acabou de comentar aqui, Juliana, minha amiga que está assistindo a gente direto de Foz do Iguaçu, falou que muitas vezes é uma questão de autoestima, e é verdade também. A autoestima, né, Juliana, é aquela coisa, a estima por si mesmo. Muitas vezes a gente, inclusive, confunde autoestima com essa coisa mais física e aparência, né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir com aparência, o julgamento da própria aparência, porque a autoestima ou a falta dela é a estima por si mesma, é quanto você se gosta. E sim, se você não está com isso bem resolvido, muito provavelmente isso pode ser um indicativo e uma barreira para a exposição, tanto pessoalmente quanto virtualmente, né? Então, eu e a Tami, a gente trabalha com isso nas nossas aulas, porque essa questão da exposição, estar a público falando para mais de uma pessoa, e o medo disso, a ansiedade que isso gera, tudo é uma coisa que é muito ligada ao nosso lado emocional, né, Tami? E não só isso, não só a questão da autoestima, do lado emocional, mas também aqueles padrões que você aprende até de outras gerações. Eu digo isso porque tem muito aluno que vai lá. Eu tenho uma aluna me marcou bastante porque ela falou assim: a minha mãe sempre foi uma pessoa muito tímida e travada.
a minha irmã mais velha também. Então eu também sou. E é assim que funciona. Aí eu falei, não é assim que funciona. Não é porque a tua mãe é travada e a tua irmã também é, vivem numa ostra, que você também tem que dar continuidade nesse código genético aí. Você pode quebrar isso aí, mudar esse DNA e realmente houve uma transformação, né? Para tudo isso, não é de uma hora para outra. Existem técnicas que ajudam as pessoas a melhorar. O que é legal a gente reforçar é que essas técnicas, elas não são passes mágicos, né, Tami? A gente trabalha com técnicas que elas estão no âmbito dos esforços ali. Então, faz parte de habilidades que você precisa se esforçar e, de fato, passar por essa sensação de desconforto até que esse desconforto diminua. Agora, uma coisa legal que você citou da questão dessa aluna, por exemplo, nós temos uma coisa muito forte na gente, que é essa ilusão de tribo. Então, eu meio que olho o mundo, interpreto a minha relação com o mundo baseada na minha rodinha de pessoas, né? E que acontece muito isso, a gente está vendo a briga, as tretas de rede social, de WhatsApp, tem muito a ver com isso. Eu julgo o mundo e o meu relacionamento com ele baseado aqui na minha pequena tribo. Então, como é que eu não vou pertencer à minha família de tímidos? Porque se eu destoar demais, isso vai ser um problema. Então, essa sensação de pertencimento, e que tem a ver com medo de falar em público, por exemplo, é esse medo de não pertencer, de alguém te julgar e te excluir, inclusive. Então, essa questão do pertencimento é forte, de fato, e para algumas pessoas isso engessa e te enfia dentro de um padrão. Aqui alguém pergunta, Cláudia, imagino que a autoestima das pessoas que estão em casa, não podendo trabalhar e fazer aquilo que gosta, pode estar comprometida também. Como melhorar a autoestima em casa, não podendo fazer nada? Mais ou menos. Dá para produzir em casa, assim. Eu tô fazendo o quê em casa, né? Você sabe que isso eu não sei você, mas eu tô em altos e baixos, assim, eu acho que as 2 primeiras semanas tava muito assim, tava até precisando descansar, tava cansada, eu acho que ficar em casa é legal, nossa, o home office, agora já tá dando nos nervos ali, sabe? Eu acho que nem a questão de ficar em casa, porque ficar em casa é gostoso, eu adoro ficar na minha casa. Na questão de ficar em casa, eu acho que é o clima de incerteza, é o medo, é uma pandemia, é a overdose de informação, que você não sabe se acredita no fulano, no ciclano. Tudo isso causa a nossa ansiedade e a gente começa a se questionar. Você sabe, eu vou compartilhar com vocês. No começo da semana, eu acordei com medo de morrer. Na segunda-feira, eu acordei com medo absurdo de morrer. E isso, quando eu fui monitorando ao longo do dia, eu falei, olha que loucura, eu nunca tive isso na minha vida, medo de morrer. Então, acontece que algumas coisas começaram a aflorar, porque de fato é uma coisa muito atípica, né? Nós não estávamos acostumados com isso. A ficar nessa prisão. Mas eu acho que, olhando o copo metade cheio, né? Eu prefiro olhar ele pela metade cheio. Eu nunca vi, né? Falando, já que a Juliana comentou de autoestima e tal, eu nunca vi tanto conteúdo legal nas lives do Instagram. Eu nunca vi tantas pessoas me mandando por WhatsApp aula de Kung Fu. Minha amiga está dando aula de Kung Fu pelo Zoom. Eu faço aula de Pilates pelo outro aplicativo também, Hangouts. Faço grupo de estudos também por videoconferência. Para aniversários, eu acabei de participar do aniversário da Crisla, né, pelo Zoom. Muito então, legal. assim, eu nunca vi tanto conteúdo legal sendo gerado. Então, essa história de pertencimento, eu não pertenço a esse mundo digital. Agora, você está vendo que isso é mais comum do que se imagina, viu, Juliana? Exato. Viu qualquer pessoa que tem essa questão de autoestima no momento, né? Veja ao redor como isso está sendo tão fácil de ser lidado, né? Então, já é um degrauzinho que você sobe. E a questão dos padrões, e as mulheres são muito ligadas, né? O padrão de imagem, de beleza, essas coisas. Não tem só gente bonita e magra e loira na rede social. Tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é área, criando conteúdo. E você tocou num ponto que eu achei, assim, fundamental.
de fato, eu estou vendo muita gente saindo total da zona de conforto, se expondo, falando, gravando vídeos, fazendo lives, fazendo parcerias, conversando com outras pessoas, pessoas às vezes do mesmo ramo, concorrentes se unindo. Isso tudo é legal de ver acontecer. A gente mesmo, né? Eu, por exemplo, eu não faço tanta live, eu não tenho o hábito de fazer tanta live no meu dia a dia. E é um negócio muito legal. Eu lembrei de quando você lançou o lance das lives, eu lembrei há um tempo atrás, a gente estava conversando sobre o lançamento de uma turma do Comunicador Eficaz, e eu sugeri, também a gente fazer umas lives. Aí eu lembro que você, Bianca, mas eu não tenho o hábito de fazer live, eu não sei se é uma coisa que eu quero. Tipo, sabe, não era uma coisa que era do seu hábito, e aí você se viu, veio uma ideia e você foi lá e se expôs, falou, não, eu vou fazer live. Então agora eu já anotei, tá? Próximo lançamento Comunicador Eficaz, a senhora vai fazer live. Pode deixar. Mas agora, para quem está assistindo e que tem essa insegurança, ou às vezes não sabe nem por onde começar, né? Porque é a necessidade que faz a pessoa começar a gravar, porque vai montar um negócio, ou porque já tem um negócio, mas a parte dos vídeos estava meio que caidinha ali. O que você, Bianca, professora de oratória, dona do Ó Quem Fala, o que você recomenda para essas pessoas? Ó, legal. Hoje a gente tem trabalhado no Ó Quem Fala e, né, essas dicas já vão para os nossos cursos lá no Comunicador Eficaz, que é o treinamento que a Tami ela aplica no Ó Quem Fala. A gente trabalha com isso nos treinamentos que eu dou, a gente também sempre está fomentando o marketing digital lá. E o Ó Quem Fala tem um outro braço, que a gente tem uma assessoria, a gente presta assessoria de marketing digital para vários clientes. Então, nós como jornalistas, nós somos conteudistas, a gente tem essa habilidade. Então, hoje eu dou muita mentoria de marketing de conteúdo, ajudo pessoas a pensarem de maneira criativa e estratégica para criar esses conteúdos para as redes sociais. E aí a gente associa com as técnicas de oratória, né, que é essa questão mais performática, corpo e voz, para poder levar isso da melhor maneira possível. As dicas principais, gente, acho que assim, o ponto fundamental e o primeiro ponto é planejamento. Tami, acho que eu já até comentei com a gente conversando sobre isso. Das mentorias, por exemplo, das pessoas que me procuram pedindo ajuda para destravar, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Bianca, acho a coisa mais, pelo amor de Deus, que vergonha. Quando as pessoas chegam, e a primeira coisa que eu consigo identificar é a falta de planejamento. Então é assim, não saber o que falar e como falar é um dos impeditivos. Então a pessoa não vê muito sentido, acha aquilo meio ridículo, então ela não consegue começar. Então só de fazer o planejamento, a pessoa já se sente mais segura, porque ela entende, eu preciso falar disso, porque isso faz sentido para o meu público, e a melhor maneira de eu falar é assim ou assado. Tá? Então, acho que o planejamento é muito importante, a gente perceber para quem nós estamos falando, para a gente não correr o risco da gente falar com o nosso alter ego na rede social. Então, entender a nossa base de seguidores, quem são as pessoas que nos seguem, que engajam mais, que são pessoas que estão sempre interagindo com o nosso conteúdo, que estão perguntando, que estão interessadas, mais ou menos analisar esse perfil para você alinhar o seu tom de voz, né? E uma terceira dica importante é sempre olhar para o que você faz e para o conteúdo que você pode gerar e pensar o que de mais criativo, o que de diferente eu posso extrair disso, para a gente tentar fugir do mais do mesmo. E começar, tem a listinha de conteúdo, dica legal aqui, Tami. Faça uma lista de conteúdo, olhe para o seu negócio, vamos lá. Ó Quem Fala, nós temos uma empresa de formação de comunicadores. Do Ó Quem Fala, sobre comunicação, quantas coisas eu posso falar e gerar essa lista, né? Inclusive o roteiro, né, Cláudio, que o Cláudio apontou, esse planejamento associado a lá, tá vendo? O meu tá aqui também, ó. A gente pensar nisso estrategicamente e organizar. O planejamento é fundamental, principalmente para quem nunca fez, para quem ainda não tem habilidade de improvisação, para quem tem dificuldade, né? Então não tem tanta desenvoltura assim. Planejar é fundamental. O roteiro é fundamental, porque se você não tem uma colinha, não significa que tudo que está escrito aqui nesse meu roteiro eu vou falar, mas eu não confio na minha memória. Então Exato. Eu preciso não pode confiar. Não pode confiar. Não pode confiar. O improviso, ele é muito perigoso.
Então, se você não tem essa habilidade de falar e você tem a missão de conduzir uma reunião, ou conduzir uma palestra, ou uma aula, se você não coloca pelo menos uns tópicos principais aqui, é extremamente arriscado, né? Então, exemplos, colocar até exemplos, assim, exemplo de não sei o quê, coloca porque é importante, né? E isso não é porque eu estou fazendo uma live na minha casa que eu não vou ter essa preocupação. Porque Exato. você pode falar. Não, eu estou concordando com você. É fundamental essa dica. E até mesmo, eu acho que outra dica que também é interessante para quem não tem o hábito de se ver ou de gravar stories ou gravar videozinhos curtos, grava e se assiste. Eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica de, será que, nossa, eu estou arregalando o olho quando eu falo. Tenta corrigir alguns detalhes que no dia a dia a gente não tem, quem não tem o hábito não tem, porque não se observa, né? Uma coisa legal também, Tami, que essa semana, por exemplo, eu dei uma mentoria de gravação de vídeo, a gente tem uma tendência, principalmente as áreas mais técnicas, a engessar. Como assim? Começo a gravar vídeo, o pessoal acho que falou que travou. Será que travou? Eu tô travada? Não, então, eu tô te ouvindo. Pra mim tá ok. Começa a gravar vídeo, deu play no REC lá para poder começar a gravar, engessa. Então, existe uma ilusão de que se é uma coisa gravada, eu preciso deixar isso muito certinho e quadradinho. Não, muito pelo contrário. A rede social, ela nos permite errar. A rede social, ela é legal porque ela deixa a gente ser como a gente é. Então, estamos aqui, a gente está fazendo uma live do conforto do nosso lar, falando, sim, de coisas técnicas. Somos duas especialistas em comunicação e temos o roteiro. E a gente pode errar, e a gente pode mostrar a nossa cola, sim. E a gente pode conversar. Isso é uma conversa. Então, uma dica legal também, vai gravar vídeo, o que é importante? Sempre mentalizar. Como é que eu explicaria isso na mesa de um bar para um amigo meu? Para você desrobotizar, essa dica de gravar e se assistir é legal, fazer as pazes com a própria aparência e a própria voz, baixar a régua de análise, porque a gente tem, porque a boca tá torta, porque o nariz é não sei o quê, porque... Então, cuidado com isso, baixa a sua régua de análise. E uma outra coisa legal também, que é importante a gente... a moto passa. Que é importante a gente frisar nessa questão... por exemplo, os youtubers, os caras, eles colocam vídeos no ar mostrando justamente os erros deles, né? Isso tudo é uma coisa que é natural. Então, pega isso, pega essa coisa que a gente pode fazer e aproveita, né? Tirar um pouco a coisa do robotizado e baixar a régua. Ajuda, minha régua é imensa. Baixa essa régua, pelo amor. O povo falou que deu saudade do bar, é verdade. Saudades, bar. Mas eu resolvo. Deu gatilho também. O meu tá na geladeira. Deu gatilho no povo aí, o meu exemplo, hein? Gatilho do bar. Dá até taquicardia, né? Tá vendo? A rede social é isso, gente. É essa interação. E você pode fazer isso não só numa live, você pode fazer isso no seu vídeo também. E outra coisa, o Techniquez. Cuidado com o Techniquez. Tem muitas áreas, tem muitas pessoas que são apegados ao Techniquez, né? Então tem que falar super de Techniquez. Não, mas que se eu não explicar, como se eu fosse explicar numa palestra científica, para mim não serve. Então, cuidado, gente. A perfeição é a inimiga da evolução. Cuidado com isso. Se permita errar. Hoje, inclusive, eu vou postar um vídeo sobre isso. Você quer gravar vídeo? Você tem que errar primeiro, senão você não vai conseguir sair do lugar. E também se colocar no lugar do outro que está assistindo, né? Nossa, mas como eu tô formal, nossa, como eu tô careta, nossa, como eu tô travando, nossa, como eu tô séria. Então, sempre se colocar no lugar de quem está assistindo é muito bom. E eu acho também que feito é melhor que bem feito. Se pensa muito, não posta. Não sai do lugar, não adianta, não adianta. Eu conheço, assim, os meus clientes mais perfeccionistas são que eu mais tenho dificuldade de fazer a pessoa evoluir.
Porque ela fica presa na perfeição. Enquanto não estiver perfeito, eu não faço. E quando você vê, perfeição não existe. Tá? Então, quando você vê, não adianta. O Igor Duarte é meu parceiro de trabalho. Olha meus vídeos de 2015, dá até vergonha. Hoje é um cara que grava vídeo assim, com a maior tranquilidade do universo. Tem um poder de oratória absurdo. Então, você vê, começou em 2015, ninguém começa bom, não é mesmo? Você quer ser jogador de futebol, nadador sem nadar ou sem jogar futebol? Não existe isso. Então, tem que criar oportunidade para melhorar a oratória. E uma dessas é fazer o que você falou, gravar, fazer, arriscar. São pontos importantes. Ainda bem que o Igor falou que deu vergonha de 2015, né? Imagina se fosse o contrário. Eu acho que ele evoluiu, né? Ainda bem que ele está evoluindo, tem que andar para frente. A Thalita, eu era uma vendedora de supercap. A Thalita é nossa cliente lá do Quem Fala também. A Thalita é super comunicativa e tem muita habilidade, mas você vê, fez o treinamento de oratória para entender que podia ser mais natural, não precisava impostar tanto e deixar mais robotizado. Isso é legal de saber que as pessoas enxergam isso, né? Ó, a Carla Vick, de Piedade, está falando, meu maior problema, além da autocrítica, é nunca achar que tá bom. Aí eu não faço. Então, Carla, pensa menos. Faz, já publica, entendeu? Porque se você nem analisa. Se você fizer o roteiro, é isso que a gente falou, fizer o roteiro, você já sabe o seu objetivo, quem que é o seu público, a maneira criativa com que você vai falar, não tem erro. Se travar a língua um pouquinho, não tem problema, publica assim mesmo, porque se você for refazer, vai sair diferente, você sempre vai achar que pode fazer melhor, e aí no final das contas não vai postar nada, porque o tempo urge, e a gente às vezes gasta muito tempo com isso, aí já tá na hora de abrir a sua loja, de correr atrás de outras coisas. Aí dá raiva. Aí você fala, ai, não vou, não quero mais. Aí pronto, aí abandona, aí já era. É isso mesmo, ó, vai tentar. Sabe a coisa do filtro, Tami? Uma coisa que a gente às vezes fala nas aulas, né? Gente, assim, muito do que a gente pensa sobre os outros, pensa sobre nós, na verdade é o que a gente pensa sobre os outros. Então, quanto mais o meu filtro em relação ao outro é crítico, mais eu tendo a querer me criticar também, porque eu acho que a pessoa vai me julgar como eu julgo ela. Então, quem tem mais hábito de julgar o outro também tem mais dificuldade de sair desse estágio aí de auto-julgamento. É o medo, né? E o Igor falou que não pergunta para a família, porque a família sempre vai detonar, né? Exato. Ou eles vão falar que tá maravilhoso também. Perguntar para os amigos, para dar os feedbacks produtivos. Pega uma pessoa que tenha bom senso, porque dependendo para quem você manda, a pessoa fica com recalque que você gravou vídeo, vai te chamar de blogueirinha, aí você também, ai, o fulano falou que eu sou blogueirinha, daí eu não vou gravar não. Então, cuidado para quem você vai perguntar. É isso aí, o feedback é importante. A Carol de São Paulo estava falando que os feedbacks são importantes mesmo. Saiba para quem perguntar, né? A Thalita, depois ó, quem fala, eu mudei totalmente. Coloco energia quando precisa, consigo modular o passe do vídeo. Obrigada por tudo, Bianca. Muito bem, Thalita. É isso aí. A Thalita é uma super comunicadora, uma pessoa que tem muita habilidade em desenvoltura. O lance é que ela não sabia dar o tom certo dependendo da situação. Era sempre no mesmo tom, tudo sempre muito efusivo. E aí ela aprendeu a modular e hoje ela usa isso muito mais estrategicamente, é uma super geradora de conteúdo. Tem também, quando eu falei da necessidade da gente se observar, tem as pessoas que têm uma ansiedade nos gestos, né? Sim. A gente teve muito aluno que falava, às vezes o tom de voz e o ritmo eram excelentes, mas a mão estava sempre ali e aquilo era nervoso, dispersa a atenção. Então é bom sempre prestar atenção nos movimentos, né, no gestual, na expressão facial, se ela está casando com o que você está falando, né? Não só o conteúdo, são muitos detalhes. Uma ponta importante, gente, qual que é a retórica da credibilidade? Assim, quando é que você transmite que você está seguro? Quando você consegue falar mais pausadamente e os seus movimentos não são movimentos muito rápidos. Como assim? Quando a gente gesticula muito rápido, quando a gente faz expressões muito aceleradas, a gente pode passar a impressão de nervosismo. Então,
estando com isso consciente, começa a se policiar. Acelerou demais, baixa. Acelerou demais, baixa. Para vídeo tem um recurso legal, né? Você pode se enquadrar ali de um formato que não apareça tanto as suas mãos, se você não consegue controlar muito. Então, você se enquadra num formato para não dar tanta pinta. E aí pode ajudar também. Tem várias perguntas também. Socorro, várias! O Cláudio Mara. Comentou sobre feedback, que tem gente que pergunta por perguntar, ou porque quer ser legal, olha, eu quero saber o seu feedback, né? E aí não está preparado para tomar umas verdades na cara, né? Feedback é um negócio, tanto que a gente ensina a dar e receber feedback lá, não é quem fala, né, Tami? Porque feedback é um negócio complicadíssimo. Nós nunca estamos preparados para receber críticas. Mas existem fórmulas de feedback, Cláudio. Tem um lugar maravilhoso que eu vou te ensinar, chamado Ó Quem Fala, que lá a gente ensina as fórmulas maravilhosas de feedback. Tem alguns formatinhos legais, assim, que dá para você modular para conseguir não causar impactos tão negativos, principalmente quando são feedbacks negativos. Aí tem a Dai falou aqui, como ficar calma quando somos tímidos? Tímidos já são calmos. Mas por dentro deve ter um turbilhão, por dentro, né? A timidez, gente, eu costumo dizer que assim, se o tímido ele vence a primeira barreira, são os melhores oradores, porque geralmente são pessoas mais analíticas, que tendem a observar mais e falar menos. E uma das grandes dificuldades que nós, comunicadores, temos, quem é mais comunicador, que tem um perfil mais comunicador, tem dificuldade de ouvir. Os tímidos, os introvertidos, eles têm essa habilidade aflorada, que é a habilidade de ouvir, e é uma habilidade muito importante para um bom orador. Então, Daia, se você conseguir se preparar, treinar mesmo, como se associa isso como se o seu treino de academia, por exemplo, como o seu exercício em casa, você com algumas técnicas, né, Tami, de respiração, técnicas de dicção, você consegue baixar o seu nível de ansiedade e transmitir calma, mesmo que você não esteja calmo por dentro. Você fingir que tá calmo. Tá? Ela falou, ninguém me acha tímida. Ninguém me acha tímida, mas por dentro morro de nervoso. Normal, não tem problema nenhum. Olha, gente, uma das coisas importantes é o seguinte: se expressar em público, se é uma coisa que você não faz isso com tranquilidade, você vai fazer sem tranquilidade mesmo, tá? Então, assim, as técnicas de oratória, elas ajudam a gente a fingir plenitude. A gente fala isso nas aulas, a gente finge plenitude. Existem até pesquisadores na área que mostram, tem uma pesquisadora muito forte que a gente usa, né, lá na nossa metodologia, que é a Amy Cuddy, que ela fala sobre finge até se tornar. Você vai forçar aquela postura, aquele comportamento, você vai forçar até a hora que ele se torna um hábito. E aí quando você vê, você está fazendo isso de maneira automática e não dói mais. A Daia, o que é legal, que ela falou que ela morre de vergonha, mas ninguém percebe, né? Isso, ela já está um degrau muito acima de outras pessoas, porque a partir do momento que você por dentro está se remoendo de nervoso e você não transmite isso para as pessoas, você já tem um grande ponto positivo. O importante depois é você tentar fazer exercícios de respiração. E respiração é tudo para você não ficar com a voz gaiteada, que todo mundo percebe que você está nervoso, ou fica sem ar. Então, assim, se você conseguir fazer exercícios de respiração, você vai conseguir ir longe. Tem uma pergunta aqui, a Thalita é estilista, lá em cima, a Thalita Santos, ela perguntou, todo empreendedor ou empresa necessita dessa comunicação nas redes sociais? Thalita, você quer que eu responda o que para você? Ei, fale para mim, que eu vou pegar um chinelo para atacar já aqui, ó. Gente, é fundamental, pelo amor de Deus, principalmente quem é profissional liberal, principalmente pessoas que vendem serviços. Tá? Que é o caso da Thalita. Que é o caso de uma estilista.
Então, quem vende serviço precisa dizer onde que as pessoas estão. As pessoas estão na rede social. E eu preciso dizer para as pessoas que estão nas redes sociais que o que eu faço é legal e que o que eu faço é melhor do que a Maria da esquina. E a melhor maneira de fazer isso é gerando conteúdo. E é de graça. Pensar que é de graça, né? Exatamente. Vamos lá, mais algumas perguntas, pessoal? Tem gente entrando ainda. O Igor falou sobre o feedback. Não pode ser o feedback nem o flashback. É aquela lavação de roupa suja. Exato. Igor, ele é mentor de empresários, ele lida bastante com isso, né, Igor? Sobre a questão do feedback e tal. No programa 33, inclusive, que o Igor dá, ele fala muito sobre isso. A Thalita comentou aqui, tem tanto conteúdo que acho que cansa a galera. Meu, eu ouvi isso hoje de uma amiga minha, que eu sugeri para ela um negócio também, nem sei se ela está aqui, a Anelisa, que ela dá aula de Kung Fu, com essa história de quarentena, ela começou a dar aulas pelo Zoom. E eu nunca tinha feito aula de Kung Fu. Eu falei, eu quero, eu vou fazer de casa, né? Foi um fiasco, mas tudo bem. Eu falei, mas faz uma live. De repente, eu nunca vi aula de Kung Fu em live. Ela falou, mas já tem tanta live rolando, a minha vai ser mais uma só. Eu falei, se eu pensar assim, eu nunca vou gravar nunca vou fazer as minhas lives, né? Exato. E a Thalita tá na mesma vibe. Gente, é que às vezes a gente tá cansado de tanto conteúdo, a gente tá cansado, então a gente acha que as pessoas também estão. Só que neste momento tem milhões e milhões de pessoas online assistindo lives. Então, eu acho que não tem muita gente cansada, não. Tem gente para tudo na rede social, para tudo. Vocês deveriam dar curso online. A gente dá curso online. Fala para elas, né, Tami? Sim, a Bianca tá com uma turma nova, que começou segunda-feira, inclusive. Sim, a gente tem o Você Orador, que é o treinamento online de oratória, e tem o treinamento Comunicador Digital, que a Tami vai participar também, junto comigo, que é nos dias 27, 28 e 29, que esse é um treinamento ao vivo online também, que a gente fala, direciona, né, a oratória para marketing digital. A Carol está perguntando sobre o uso do humor. Em uma das entrevistas que fiz sobre isso, um professor de comunicação falou que pode ser um bom recurso dependendo do público. Sensacional. Sempre fala. A gente, inclusive, pontua isso no nosso material didático. O bom humor, ele cabe muito bem em muitas coisas. E hoje eu tô para te arriscar, pode ser que eu esteja arriscando alto aqui, que não existe nenhum setor que eu não possa usar o bom humor. Eu vou dar um exemplo muito prático. A gente tem duas figuras públicas que são pessoas que são ótimos oradores, são figuras públicas e que são pessoas associadas a algo muito mais moral, a coisa mais... que é o Padre Fábio de Mello e o Pastor Cláudio Duarte. São dois grandes oradores e são duas pessoas que usam muito do senso de humor para falar de fé, religião, de pregação. Então, eu arrisco dizer, Tami, que o bom humor ele cabe em todos os lugares. E é um grande lance para um bom orador usar o bom humor nas suas falas, nos seus conteúdos. E ele quebra o gelo também. Eu acho que as pessoas, quando assistem um orador sorrindo, um sorriso, as pessoas também ficam um pouco mais relaxadas. Porque se você pega um palestrante que está nervoso e ele está expressando que ele está nervoso, ele está com o corpo está falando que ele está travado, as pessoas que estão assistindo ficam na mesma sintonia, que chama rapport, isso, né? Isso já é assunto para uma outra aula, né? As pessoas ficam na mesma sintonia do cara e fica todo mundo travado e tenso porque ele vai errar, porque ele está gaguejando, porque ele está suando e carrancudo. Então, o humor, ele dá um relaxamento em todo mundo. Porque o cara que tá nessa situação, então ele tá com um nível de ansiedade muito baixo, tá transpirando, tá nervoso, tá batendo as pernas, tá... Se ele vira pro público e fala, cara, eu tô muito nervoso, galera, baixa aí a expectativa de vocês até a minha ansiedade baixar. Se o cara faz isso, ele já, ele quebra o gelo, ele tira a atenção da plateia,
ele tira, e isso deixa ele mais à vontade. O nível de ansiedade demora tempo, né, que demora para passar, e são alguns minutos, tá, gente? Você acha que você vai ficar para sempre ali na palestra ou na apresentação desesperado? Não, dura de 5 a 10 minutos. Mas isso até diminui, porque a pessoa consegue quebrar o gelo, o público baixa a expectativa, e isso deixa, né, esse processo de rapport é feito de uma maneira muito legal. Temos muitos clientes, ó, quem fala aqui hoje também, olha que maravilhoso, nossos alunos lindos, vocês, ó, isso mesmo. A Fabi, nossa amiga, ex-colega de trabalho, falou que o Cortella é super bem-humorado e é uma referência. Eu também concordo com você. E o Cortella, ele faz piada sem rir. Ele faz piada, ele faz piada sem rir. Não é um cara que ri. Ele faz piada sem rir. E o povo morre de rir dele, entendeu? O outro, o Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros, ele grita, ele é sisudo, parece que ele vai te bater. E ele tá fazendo piada. Então, isso é muito legal. E você pode ver, esses dois caras, por exemplo, são os maiores palestrantes do Brasil. Então, não tem forma, né, Tami? Não tem assim, hoje a gente não trabalha com formato de orador. Cada um dentro das suas características. Tem outro orador que eu incluo aí nessa lista, que já é mais da velha guarda aí, que é o professor Marins. Coincidentemente, ele é daqui de Sorocaba, eu acho ele maravilhoso, porque ele é muito engraçado, ele conta. E outra dica também do que ele faz, ele usa situações do cotidiano, do dia a dia, situações simples, e inclui no discurso dele, porque ele é especializado em gestão empresarial. Então, quando ele usa situações do dia a dia, de uma empresa, do manobrista que pegou meu carro e não soube gerenciar a fila, então ele usa essas situações para aplicar nas palestras dele sobre gestão empresarial. E é engraçadíssimo. E para todo mundo que acha que, para eu poder falar de um assunto de grande credibilidade, eu tenho que passar austeridade e tudo mais, o Marins é um cara que ele usa da simplicidade para falar de coisas técnicas e exemplificar coisas super técnicas, empresariais, para falar de assuntos super difíceis e assuntos muito sérios. Mas ele usa do cotidiano e da simplicidade, que também é uma habilidade muito legal para um bom orador. É melhor ser autêntico. Sempre, gente. Usem as ferramentas que vocês têm. Usem o que vocês têm como ferramenta. Não queiram pegar as habilidades dos outros ou incorporar habilidades dos outros. A gente usa as referências, né, Tami? Pessoas que você pode se inspirar. Mas olhar para as suas habilidades. Essas pessoas são inspiração. A partir do momento que você se inspirou nesses caras e você quer fazer igual, você está imitando e fica super falso. Então, essa questão da personalidade, de ser autêntico, você tem que ser você. Se você não é uma pessoa boa para contar piada e resolve contar uma piada, vai ficar horroroso. Então, não conte piada. Fica forçado. Fica forçado, né? É o William Bonner querendo ser engraçadão. Fica daquele jeito, não rola, não funciona. Não rola, fica super forçado, né? Fica, exato. Aí a Fer acabou de entrar aqui e eu tô rindo por dentro, porque eu lembrei. Ai, Fer, desculpa, vou ter que contar. A Fer! Fer! Você tava na aula da frase pronta? Eu tava. Conta a história da Fer, porque ela entrou no momento certo. Vou contar uma história. Fer Moreira, que tá aqui, foi nossa aluna do Comunicador Eficaz. E a gente estava na aula, foi um dia que foi mal que nós demos muita risada na Fer. Se tem uma coisa que a Fer aprendeu neste curso foi não decorar frase. A gente estava preparando a nossa fala, né? Eles estavam fazendo uma atividade prática e estavam preparando uma fala deles. E a primeira coisa que eu tinha acabado de falar, gente, não usem frase pronta, porque isso é uma dica, inclusive. Frase pronta, a gente quer decorar e pode servir como boicote. Aí a Fer subiu no palco para se apresentar e começou com uma frase. Ela terminou. Terminou. E ela veio com a frase pronta e ela se embananou inteira na frase. Eu virei no giraia. Mas eu acabei de falar que não era pra usar frase pronta.
Fê, maravilhoso, uma ótima oradora, sensacional. Aprendeu que não pode usar a frase pronta, né, Fer? Aprendeu na dor. Ela Todo começou mundo o morreu de rir. discurso muito bem, o discurso dela foi lindo, maravilhoso. Foi Aí, sensacional. no final, ela quis colocar aquela frase do sonho que se sonha junto, é um sonho, sonho que se sonha, sonho, aí, nossa! Aí sentou em cima. Não, então, e aí, então, isso foi bom que você citou isso, a questão da decoreba, né, Tami? É uma outra dica legal da gente passar para a galera, porque que tanto para quem faz apresentação presencial, tanto para quem grava vídeo ou faz live, não tenta decorar coisa, frase, parágrafo, larga a mão disso. Entenda do que você está falando. Você pode até fazer um roteiro, mas anotação sempre em tópico, para você improvisar. Então, se você entende do que você está falando, a maneira como você vai levar isso não pode ser engessada. Você não pode criar uma frase pronta e decorar. Porque se você esquece uma vírgula, é um efeito dominó. Então, é um ponto de atenção aí para quem está aprendendo dicas de oratória. Bom, Bianca, estamos nos finalmente aqui. E eu vou fazer, como eu fiz na apresentação, na live do marketing digital, vou fazer um cardzinho com algumas diquinhas para publicar amanhã. Depois, se você quiser até acrescentar alguma coisa, né? Acho que é legal a gente postar isso amanhã. Quem tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente. Quando tudo isso passar, a gente pode fazer um curso presencial com todo mundo, que eu acho que, obviamente, tem muitos cursos, muitas palestras, tem o curso digital, mas o presencial, ele é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu queria aproveitar que a Carol, acho que ainda está aqui na live, a Carol é a entrevistada de amanhã. A Carol Marino, ela é jornalista, ela tem um podcast chamado Happy Hour com Elas. Ela é repórter colaboradora da Você S.A. da Época Negócios e acabou de lançar um livro chamado O Mundo Quase Secreto das Startups. Então, a gente vai falar sobre as mudanças para o trabalho no futuro, e esse futuro é pós-crise. Então, assim, é um assunto super legal, espero que todos vocês também consigam acompanhar amanhã às 19 horas. Ok, Bianca? Sensacional, eu quero aproveitar para agradecer, para dizer que eu tô com saudade, a gente tem que voltar da aula, pelo amor de Deus. Gente, mas falar um pouquinho sobre os treinamentos, né? Nós estamos, se Deus quiser, aí pelo menos para junho, eu acho que nós teremos novas turmas, né, do Comunicador Eficaz, que é o treinamento que a Tami conduz com muita maestria lá no A Quem Fala, que é um treinamento muito legal, um treinamento rápido e muito transformador. Para quem quer já pensar nisso, nós estamos à disposição para mentorar, para dar consultoria e tudo mais. A Tami também faz um trabalho de consultoria. E os treinamentos online, o treinamento, né, o Ó Quem Fala tá com você, o orador, que é um treinamento 100% online, para passar todas as técnicas de oratória necessárias. E agora convido vocês para a turma do Comunicador Digital, que é um treinamento de desenvolvimento de oratória para vídeos, para gravação de vídeos, para marketing digital, nos dias 27, 28 e 29 de abril. Aí entrega online e ao vivo também para a turma. Quem quiser saber mais pode ou ver com a Tami ou nos meus perfil do Ó Quem Fala também. Tem sempre lá nas nossas bios, tem todas as informações dos treinamentos, ou no site do Ó Quem Fala também, que é oquemfala.com.br. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que vai ficar disponível nos stories. Aí depois eu baixo, faço um download dessa conversa e posto no meu YouTube, porque no IGTV não é possível, porque ele é muito longo. E espero que vocês tenham gostado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bianca. E até muito breve. Boa noite, queridos. Obrigada pela audiência. Beijo grande, Tami. Até mais. Até mais.